mãezinhas, tudo bem com vocês? Eu sou Jéssica Consoli e hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês a minha história de como eu perdi o meu bebê de 37 semanas, aos 9 meses de gestação. Confesso que para mim não é fácil estar aqui hoje compartilhando um momento tão íntimo da minha vida que trouxe muita alegria, mas também muita dor para mim e para minha família. Mas é a forma que eu encontrei de alcançar outras mães que possam ter passado ou estão passando pelo mesmo que eu passei. Talvez algo na minha história possa ajudar essas mães a não se sentirem sozinhas. Recentemente eu postei alguns vídeos que são momentos especiais para mim e que por muito tempo, como eu disse a vocês, eu não consegui abrir essa porta. Ainda hoje é difícil abrir essa porta sem chorar, sem relembrar toda aquela angústia e a dor que foi causada. E eu digo a vocês, essa dor nunca vai passar. Mas com o tempo ela ameniza. A gente ressignifica essa dor. E só Deus para nos consolar e nos ajudar a continuar a nossa vida depois de um luto, depois da perda de um filho. E eu quero agradecer a cada uma de vocês por todas as mensagens que eu recebi. Eu prometi que eu responderia todas vocês, mas por motivos pessoais e inclusive de saúde, eu não consegui estar respondendo vocês antes. E eu não queria terminar o ano sem responder vocês. E eu quero agradecer também a você que está aqui assistindo esse vídeo. Se você passou pela perda de um filho, seja durante a gestação ou não, eu acredito assim, que não importa o tempo de gestação, não importa o tamanho do teu filho, a nossa dor é a mesma. Se você se sentir à vontade de compartilhar aqui a tua história para que outras mães também conheçam, se você deseja, às vezes, desabafar com alguém, pode me mandar mensagem no direct ou nos comentários, que eu vou estar respondendo a cada uma de vocês com muito carinho. Saiba que vocês não estão sozinhas. A nossa dor é a mesma. Então, nos vídeos que eu compartilhei, são momentos de quando eu descobri a minha primeira gestação. Quando a gente descobre a primeira gestação, é toda aquela alegria misturada com medo do que vai ser agora. Tem um bebezinho crescendo na minha barriga. A gente quer contar para os nossos familiares que agora tem um bebezinho a caminho. A gente começa a se preparar para receber aquele bebê. A gente começa a sonhar com um quartinho, comprar as roupinhas. A gente começa a imaginar o nosso filho, como ele vai ser, através das roupinhas que a gente está comprando ali, o tamanho e tal, né? A gente sonha com toda uma vida com aquele bebê. A gente sonha desde o nascimento até quando aquele bebê for mais velho, quando o meu filho casar, quando o meu filho for para a faculdade. A gente só não sonha em perder aquele bebê. A gente nunca vai imaginar perder um filho. E quando a gente passa por um luto, a gente se fecha para o mundo, a gente sofre calada. Me diz você que está aqui me assistindo, quantas vezes você esperou a casa ficar vazia para que você pudesse pegar as coisas do teu filho ou ir no quarto do teu filho para você sofrer o teu luto, ou você aproveitou o teu momento no banho para que ninguém te visse chorando. E por que a gente nunca vai pensar isso? Porque a gente sonha o que normalmente a gente vê as outras mães fazendo. Então a gente vê as mães descobrindo a gravidez, as mães descobrindo o sexo do bebê, que agora tem o chá revelação. A gente vê montando todo o enxoval e o quartinho do bebê. Depois, quando tá no final da gravidez, a gente tira aquele ensaio gestante com aquele barrigão para guardar aquele momento. E depois tem o parto. Quando chega no parto, o pai geralmente corta o cordão umbilical, a gente tira as fotos que quando o bebê nasce, eles levam o bebezinho perto da mãe para que a mãe possa tirar uma foto também. Mas o que eu quero trazer para você é uma realidade que ainda é pouco falada, talvez por medo, por vergonha ou por trauma mesmo da situação que a gente passou. Mas a gente teria vergonha de quê? De que com a gente aconteceu diferente do que normalmente acontece? De que com a gente aconteceu diferente do que a gente esperava que fosse? Não é vergonha você ter perdido um filho. E eu digo a você que na minha vida não aconteceu como normalmente acontece. Na minha vida, não aconteceu como eu esperava que fosse. Mas eu creio que aconteceu como Deus esperava que fosse. E por que quando a gente passa por um momento como esse, a gente se fecha e o luto se torna tão solitário? Primeira coisa é a dor. É uma dor insuportável. Que a gente não sabe, eu não sei nem como descrever para vocês, mas é algo que a gente não sabe nem de onde encontrar forças. E talvez também porque em algum momento alguém invalidou a sua dor. Quantas de vocês já ouviram a frase, porque você é nova ainda, você pode arrumar outro. Porque estava no início ainda, é pior se já tivesse vivido. Porque não era para ser. Frases como essa dói muito numa mãe. Porque independente do tamanho daquela criança, desde o positivo, a gente já amava aquele bebê. E a gente nunca queria ter perdido aquele bebê. Então, antes de relatar para vocês como foi a minha gestação e o meu trabalho de parto, eu quero dizer a vocês que eu não tenho a intenção de causar nenhum medo a vocês mães que às vezes estão gestando pela primeira vez ou a vocês que ainda não passaram pela experiência da gestação.
mas eu acredito que seja algo necessário para que outras mães que passaram por algo parecido não se sintam sozinhas e que, de alguma forma, o que eu passei também sirva de alerta para que o que aconteceu comigo não aconteça com vocês. Assim que eu descobri minha gestação, eu já dei início ao pré-natal pelo SUS. Minha gestação foi tranquila, não tive nenhuma intercorrência, estava tudo normal. Meu primeiro ultrassom foi feito com 6 semanas de gestação. Ali a gente já conseguiu ouvir o coraçãozinho do bebê. Eu fiz todos os exames que foi me solicitado, só que com 35 semanas de gestação, foi me solicitado um exame de ultrassom com Doppler, que no caso dos anteriores foi tudo feito um ultrassom normal. Quando eu cheguei para fazer esse exame, eu lembro da médica me questionar: você tem certeza que você está de 35 semanas? E eu respondi que sim. E ela: porque o peso dele está de 33. E eu perguntei: doutora, mas tem algo que não está levando o suficiente para ele? O que pode ser? Porque eu imaginei que fosse algo no cordão umbilical, porque se ele estava abaixo do peso, né, ele não estava se alimentando direito. E ela me respondeu bem grosseiramente assim: eu não sei, isso você tem que ver com o seu médico. Então ela finalizou o exame. Esse exame foi feito no dia 21/6. Eu tinha um retorno no médico do pré-natal no dia 8/6. Então a gente aguardou até passar pelo médico conforme ela disse. Ela não me alertou em nenhum momento dizendo: olha, Jéssica, você precisa procurar um médico quanto antes, ou vai para o hospital urgente que você precisa tirar esse bebê. Ela não me disse nada, somente me respondeu isso aí. Então eu aguardei até o retorno do meu médico. Só que o problema foi que antes do retorno ao médico, eu comecei a ter sinais de trabalho de parto. Então eu comecei a sentir muitas dores nas costas e muita falta de ar. Mas uma falta de ar que doía o peito e eu sentia como se fosse cacos de vidro dentro do meu peito. Eu não conseguia respirar, eu não conseguia encher o pulmão de ar suficiente. Então, meu esposo levou eu até o hospital. A gente chegou lá, eu fui avaliada por uma enfermeira. Quando a enfermeira me avaliou, ela me disse: olha, você tá com uns 2 centímetros de dilatação e que a qualquer momento meu bebê podia nascer. Eu aguardei, passei pela médica, informei a ela que tinha aquele ultrassom que eu tinha feito recentemente, se ela podia dar uma olhada. Ela não quis olhar, ela se negou. E ela só me disse assim: você só vai voltar aqui se a tua bolsa estourar ou se você tiver sangramento. E a falta de ar é normal. Então, eu voltei para casa, né? Voltei para casa com as dores, não fui medicada, não foi me dado nada de medicação. Retornei para casa. Chegando em casa, eu não aguentava de dor no peito, assim, essa parte aqui, a parte das costas, eu não aguentava, né? Então, eu pedi pro meu esposo passar Vick nas minhas costas. Falei: olha, passa Vick pra ver se alivia essa dor. Ele passou e aliviou. Eu consegui dormir naquela noite. Então, eu passei a noite de terça, que essa consulta foi na terça, eu passei terça, quarta, quinta e sexta normal. Então, na quarta eu fiquei em casa, na quinta eu voltei a trabalhar normal, trabalhei na quinta, trabalhei na sexta. Sexta à tarde, no finalzinho do dia, começou a sair o tampão. Então, era só o tampão, não tinha nada demais. Retornei pra casa, chegando em casa eu fui tomar meu banho. Quando eu fui tomar meu banho, eu percebi que eu tava sangrando demais, mas era muito mesmo, gente. Sangrando muito. Aí eu chamei o meu esposo e a gente foi direto pro hospital. Chegando no hospital, eu informei ao médico que a gente tinha aquele ultrassom, que no caso a minha consulta do médico do pré-natal era na segunda-feira, e isso era numa sexta-feira. Então, ele recolheu o exame, ele decidiu avaliar e ficou com aquele exame com ele. E falou: ó, vamos andar 3 horinhas para dilatar. Quando vier a contração, você abaixa. Quando vai passar a contração, você levanta e continua andando. Então, eu fiquei naquele processo ali, olha, por umas longas horas andando daquela forma. E nessa primeira avaliação eu estava com 4 centímetros de dilatação, então eu fui pro corredor fazer o processo que ele me pediu ali pra gente conseguir dilatar mais. E eles me deram um absorvente geriátrico, que fala, é um absorvente bem comprido. Eu vou colocar a foto aqui pra vocês verem. E aquilo ali, ele é enorme, gente. E em questão de minutos ali, aquele absorvente pra mim já não era mais o suficiente. Então, a diferença para você ver de um absorvente que a gente usa normalmente, o absorvente a gente fica um bom tempo ali com ele até ele se encher. No caso, no meu, não. No caso, um absorvente gigante e ainda assim aquilo ali não continha o sangramento. E eles me diziam que o sangramento era normal. Não tinha ninguém ganhando bebê ali na frente, ali em trabalho de parto comigo. Não tinha nenhuma mulher sendo atendida naquele momento.
E não tinha ninguém pra me perguntar assim, olha, o sangramento é normal, tá certo esse sangramento. Eu e meu esposo tava nervoso, só que a gente era a primeira gestação, a gente não sabia se estava certo ou não. E a gente foi seguindo as orientações do médico. E em um desses retornos ali para avaliação, eu questionei o médico novamente. Eu falei, doutor, eu tô com medo, eu tô preocupada com sangramento. E ele me respondeu, o sangramento não é o que me preocupa. Essa frase não sai da minha cabeça, gente. E eu falei, doutor, mas então o que tem de errado? Ele, nada não, vou mandar mais 3 horinhas para dilatar, porque eu só posso te internar quando você atingir 6 centímetros de dilatação. E às 3 da manhã eu atingi os 6 centímetros de dilatação que eu precisava para ser internada. Nesse atendimento era nítido que o médico estava com sono, porque ele me atendia debruçado na mesa e fazendo gestos de abrir a boca de sono. Então ele fez a minha internação, a enfermeira me levou até o quarto, né, até a parte dos leitos ali. O quarto estava escuro, porque não tinha nenhuma gestante, como eu disse a vocês, não tinha nenhuma gestante de trabalho de parto, não tinha nenhuma gestante ali. Então, ela acendeu a luz, me deu o último leito do quarto no final do corredor. Então, era aqueles leitos que tem, tipo, as camas